Fala pessoal, aqui é o Ninjabu e neste vídeo vamos descobrir como Itachi Uchiha conseguiu a tão sonhada espada Totsuka de seu Susanoo. Antes de mais nada, o que sabemos sobre o Susanoo? O Susanoo, basicamente, galera, é um humanoide feito de chakra e a terceira habilidade concedida àqueles que despertam todas as habilidades de ambos os Mangekyous Sharingan. E adentrando um pouco mais sobre o Mangekyou Sharingan, inclusive o próprio Susanoo, vamos entrar então na parte do desenvolvimento do Susanoo. Para explicar de uma forma simples e descomplicada sobre a forma e base do Susanoo, eu vou separar isso e destacar para vocês em 3 estágios. O primeiro, que é o estado simples incompleto. O segundo é a formação dos tecidos musculares e armas. E o terceiro é conhecido como completo e perfeito. Chegando então no primeiro estágio, o usuário ele pode se utilizar versões mais incompletas da técnica do Susanoo, a fim de realizar movimentos mais simples. Para você entender melhor, eu vou te dar o exemplo do Madara. O Madara geralmente ele usava as versões incompletas do Susanoo. Dessa forma, ele manifestava, por exemplo, apenas uma caixa torácica Susanoo em prol de uma pequena defesa, ou às vezes o braço para interagir com o ambiente. Esta parte, onde é criado apenas pequenas partições do Susanoo, chamamos isso de primeira forma, ou o Susanoo apenas esquelético. Agora, chegando no segundo estágio, podemos dizer que o usuário ele conseguiu atingir a forma 1 e o estágio 1 de maneira completa, isso é, o Susanoo esquelético de forma inteira, onde já nessa parte aparecem algumas construções e revestimentos melhores e maiores no desenvolvimento da musculatura e pele do próprio humanoide. Inclusive, ainda nesse estágio, ele ainda tem ganhos adicionais, como 4 braços e armas. E no caso, galera, os 4 braços, isso aí é qualquer Susanoo, tá? Então, tipo assim, já em segunda forma, todos os Susanos apresentam 4 braços. Já no caso das armas, já não são assim. Elas então podem se diferenciar de acordo, logicamente, com o usuário. Um exemplo de armas aqui, que eu poderia citar para vocês, é a própria Magnata, que são as espadas tradicionais, e o arco e flecha. Lógico, tem outras armas Susanoo, mas geralmente são essas que a gente mais viu durante o anime. No caso específico, estamos falando que é o Susanoo do Itachi. O Itachi, em segundo estágio, ele apresenta a espada Totsuka e o espelho de Yata. Agora, para você que é novo, né, não entende muito do anime, tá começando ele agora, deve estar se perguntando, né, o que é espada Totsuka, né, e que raios é espelho Yata? Bom, de forma simples falando, a espada Totsuka, como o próprio nome diz, ela é uma espada usada para ataque, só que o seu grande diferencial de uma espada comum Susanoo é a sua composição. Isto é, a espada Totsuka, ela é conhecida por ser uma sakegari, ou traduzindo para o português pra gente, ela é uma espada longa cortadora de saque. E por que este nome? Bom, este nome se dá porque ela é embanhada numa jarra de saque. Todavia, então, a lâmina ela é de fato líquido. É isso, pessoal. Ela vive dentro de um recipiente e solta e moldada. Em outras palavras, ela se difere de uma espada tradicional por ela ser líquida ao invés de ser rígida. Logo, como ela é uma espada diferente, logicamente, ela tem poderes e habilidades diferentes. Ela é considerada então como uma arma hétera, isto é, lâmina encantada, e sua habilidade maior é selar qualquer coisa que ela perfurar. Então aqueles que são perfurados por ela são simplesmente sugados para dentro do jarro que ela é guardada, e ali os indivíduos são presos num mundo de sonhos, como se fosse um genjutsu, tipo, por toda a eternidade. Inclusive, um fato curioso para você sabia que essa jarra de saque, ela é bem similar a uma das armas do Sábio dos 6 Caminhos, usado pelos próprios irmãos de Ouro e Prata? Para ser específico, a arma Benihei Sago. Interessante, né? Bom, já sabendo um pouco sobre a espada Totsuka, que seria então a outra arma dele, que seria o espelho de Yata. O espelho de Yata, galera, nada mais é um escudo hétero, empunhado pelo próprio Susanoo do Itachi. Só que com um grande diferencial é que ele é hétero, isso é, ele tem a mesma composição da espada. E, claro, né, como a espada, o escudo também tem grandes habilidades por si só. Uma delas é que ele possui as 5 transformações da natureza e pode mudar entre elas, dando características próprias de acordo com os ataques que o próprio escudo recebe. Em outras palavras, o escudo é simplesmente imbatível. Qualquer ataque que você atacar ele é ineficaz. Isso porque ele não só defende a armadura em si do Susanoo, mas porque a chama do espelho tem a habilidade de refletir
o ataque do seu próprio inimigo e lançar contra ele mesmo. Olha que legal, né, galera? Bem bacana. Agora, para finalizar, a gente tem o nosso terceiro estágio. Neste ponto aqui, pessoal, eu não vou entrar muito a fundo, porque afinal o Susanoo do Itachi, para quem não sabe, ele nunca chegou em seu auge. Isto é, ele nunca atingiu a forma perfeita. Para você ter uma ideia, apenas 4 ninjas na fase Shippuden, pelo menos, conseguiram atingir o Susanoo em estágio perfeito, que seria o Madara, o Sasuke, o Indra, né, e o Kakashi. Fazendo ressalvas aqui que o Kakashi é bem entre aspas, porque o Donjutsu em si era do Obito. Então digamos que é mais por parte do Obito que ele conseguiu despertar o Susanoo do que em si o Kakashi. Mas enfim, né, só uma observação aqui pra vocês. Então a gente nem pode afirmar que aquele estágio que a gente viu da luta deles, né, do Itachi e o Sasuke, é o terceiro estágio. Na verdade, aquele é só o segundo estágio. E o Itachi sequer chegou perto de chegar no estágio supremo dele ali, porque tanto faltava pra ele o Mangekyo Sharingan Eterno, como também a força de vitalidade da vida dele já tava no fim. Pô, aquela doença que ele acabou contraindo, fala a verdade, acabou com o Itachi. Inclusive, caso você ainda não saiba nada sobre essa doença, já fiz um vídeo aqui atualizado explicando tudo, dizendo pra você sobre a doença, se é tuberculose ou não. Enfim, o vídeo vai estar aparecendo aqui em cima nos cards pra você conferir depois desse vídeo. Bom, prosseguindo aqui, graças ao poder dessas duas armas, o Susanoo do Itachi ele se tornou praticamente invencível, mesmo sem ter o terceiro estágio. Porém, nunca foi revelado como o Itachi conseguiu essas armas héteras. Apesar de não sabermos exatamente como o Itachi as obteve, sabemos de um fato, que as armas não nasceu com o Susanoo dele. A prova disso é que o Orochimaru ele reconheceu a espada Totsuka, como vocês podem ver na luta do Sasuke versus o Itachi. Foi exatamente o EP 137 da série Shippuden. E lá foi revelado que a espada Totsuka é tipo uma contraparte da espada Kusanagi, que é exatamente a espada que o Orochimaru usava. Além disso, o próprio Zetsu também comenta que o Orochimaru passou toda a sua vida atrás da espada Totsuka e nunca conseguiu encontrar, que não só prova como também é um fato, o Itachi não nasceu com a espada Totsuka, apesar de muitos fãs dizerem que é tipo uma arma do próprio Susanoo do Itachi. Na verdade, pessoal, não é. Então, a pergunta do vídeo é: como que o Itachi conseguiu a espada Totsuka para seu Susanoo? De forma oficial, tanto do mangá como do anime, a gente nunca teve essa resposta. Mesmo pesquisando em algumas entrevistas do Kishimoto, ainda assim não foi respondido essa questão, como que o Itachi conseguiu a espada Totsuka. Como essa questão, pessoal, ficou sem resposta, muitos fãs buscaram formas alternativas de procurar uma resposta, criando então assim teorias. Eu selecionei para vocês as 3 que mais fazem sentido, de pelo menos uma resposta mais plausível, digamos assim, de como que o Itachi conseguiu a espada Totsuka. Por isso, se você quer saber quais são essas 3 teorias e qual é a minha opinião a respeito de como que o Itachi conseguiu a espada Totsuka, vem comigo que a gente vai explicar isso, tipo, agora. Mas antes, se esse vídeo tem te ajudado até aqui, eu te convido a deixar um like nele, pois o algoritmo do YouTube, pessoal, tá valorizando os conteúdos com mais engajamento. Por isso, quando você deixa seu like, mostra ao YouTube que este assunto é importante para você e ele começa a entregar mais desses tipos de conteúdo para você. Então, consequentemente, você ajuda aqui o canal e também acaba se ajudando no meio, né? Porque você acaba descobrindo mais e mais informações sobre o anime Naruto. Por isso, capricha nesse like aí, beleza? Conto com você nessa parte. Bora logo descobrir como que o Itachi conseguiu a tão esperada e sonhada espada Totsuka. Primeira teoria. A primeira teoria vai contar para você simplesmente ter paciência e esperar. Uma foi a história, homem. É, galera, só que esse sentido de esperar aqui não é o sentido de aguardar o anime e os autores responderem, mas sim a série de Boruto, onde basicamente essas respostas que a gente tá esperando no Susanoo do Itachi seja respondido na série Boruto, em específico a respeito do Susanoo da Sarada. Então essa primeira teoria é bem relacionada ao Susanoo da Sarada, onde muitos acreditam que quando a Sarada despertar seu Susanoo, muitas dúvidas e questões mal resolvidas serão sanadas. Para vocês terem uma ideia, tem alguns fãs inclusive que acreditam que possivelmente a Sarada manifesta seu Susanoo com a própria espada Totsuka e o espelho de Yatta. Precisaria da Sarada obter os olhos do Sasuke, que seria a versão eterna, que na verdade são os próprios olhos do Itachi. Então é possível nesse ponto a Sarada sim ter acesso à arma. Mas enfim, né, galera, é uma teoria, né? Segunda teoria. A segunda teoria é sobre o massacre do clã Uchiha, onde os fãs acreditam que a espada e o espelho de Yatta seja do próprio pai do Itachi, o Fugaku, onde o Itachi pegou durante o massacre do clã Uchiha. Fala a verdade, tem algum nexo, mas é aquilo, né?
é só uma teoria. Finalmente, chegamos na nossa terceira e última teoria, onde ela se baseia no Susanoo de Sasuke. Para ser ainda mais específico, foi calculado o seguinte, escuta só. A espada do Susanoo do Sasuke, ela era normal, certo? Porém, depois do Sasuke ter obtido os olhos do Itachi, o Mangekyo Sharingan Eterno, foi adicionado então em seu arsenal de Susanoo o estilo Eito, que nada mais é que o Amaterasu, né, as chamas negras. Por conseguinte, acabou até que formando uma nova espada no Susanoo do Sasuke. Então, dito isso, né, analisando esse composto, foi criado um cálculo simples em torno da espada Totsuka do Itachi, que nada mais é que você adicionar um componente para ganhar a composição, o poder hétero. Essa teoria especifica que o tal componente seria Fuinjutsu líquido, por isso que a espada ganha forma líquida. Inclusive, este fã que elaborou essa teoria, ele destaca também uma observação, abre aspas aqui, que são as palavras dele: o Itachi selou o Fuin dentro de si, algo simples. Jiraiya, Naruto, Orochimaru, Kinkaku faziam isso engolindo e vomitando coisas. Isso deixa selado a alma, por isso formas do Itachi e Kinkaku conseguiam usar suas armas. Fecha aspas. Então essas são as três teorias que eu encontrei, chegam a se aproximar de uma resposta mais plausível, digamos assim. Tendo a primeira teoria tirada da fonte Critical Hits e as outras duas do site Fórum Animes. Eu vou ver se deixo para vocês o link dessas teorias na descrição desse vídeo, para vocês depois darem uma olhada e refletirem e depois comentarem aqui o que vocês acharam. Mas enfim, né, pra gente chegar na reta final desse vídeo e também para fechar com chave de ouro, vou dar a minha opinião com base nas informações que eu coletei e que eu acredito. Então, de forma clara e simples, eu acredito na terceira teoria, claro, em partes. Veja bem, como o Itachi poderia desenvolver uma fusão para criar a espada Totsuka, tendo em vista que ele tinha uma doença que acabava com sua vitalidade e suas forças. Então ele acabaria morrendo antes mesmo do combate dele contra o Sasuke. Neste ponto, já penso eu então que ele já tenha pego a espada pré-pronta, isto é, o Fuinjutsu líquido era tipo um selo que ele simplesmente desbloqueou, conseguiu ali obter a espada Totsuka. Afinal, a espada foi achada no clã Uzumaki. Outro ponto questionável sobre essa teoria seria da teoria ser baseada no Susanoo do Sasuke, quando claramente o Sasuke é uma pura inspiração do Itachi. No meu ver, pelo menos, tudo que o Sasuke faz ou pensa, o Itachi já fez primeiro e até melhor. Um exemplo disso é o Jutsu Bola de Fogo. O Sasuke demorou muito tempo para desenvolver, enquanto o Itachi desenvolveu na hora mesmo que o seu pai ensinou. Logo, é possível que a inspiração para criar a espada Totsuka foi mais de um mito japonês do que o Susanoo do Sasuke. Então, esse mito que foi inspirado a espada Totsuka é chamado de Yamato no Orochi, que é a história de Susanoo, o deus do trovão, que corta com sua espada as 8 cabeças da serpente Orochi. Caso você ainda não saiba nada de onde surgiu a história da espada Totsuka, que por sinal tem base nesse mito, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando de forma completa tudo isso. O card dele vai estar correndo aqui em cima para você conferir depois deste vídeo. Contudo, ainda assim é válido salientar que a parte do mito se aplica somente à criação da espada Totsuka e não ao Susanoo de Itachi, pelo menos ao meu ver, tá galera? Daí o resto eu concordo sim, pessoal, com a teoria do fã, que seria da espada ser encontrada por Itachi na exploração dele nas ruínas da Aldeia da Folha. Então bem provavelmente aponta-se que a espada tenha sido criada pelo clã Uzumaki, baseando-se eles, né, o clã Uzumaki, nos tesouros do Rikudou Sennin, que seria a Beni Hisago, já que a habilidade dela é exatamente de selamento. Aí então o Itachi só descobriu o selo Fuinjutsu e desbloqueou ele e adicionou Fuinjutsu na espada tradicional dele, Susanoo, tornando a mesma um tipo de fusão, resultando na espada Totsuka. E antes que alguém caia de paraquedas por aqui ou venha questionar porque pulou o vídeo ou não entendeu muito bem as teorias aqui, eu tomei a iniciativa de recriar de forma simulada a história da criação da espada Totsuka com base nos acontecimentos do anime e na teoria em questão. Logicamente, com base em minha opinião. Se você discorda disso, terceira teoria, ou do que eu falei aqui, você é livre para descartar essa história, beleza? Então, fica assim a história. A lendária espada Totsuka. Há muito tempo atrás, um ser celestial conhecido como Sábio dos Seis Caminhos criou um conjunto de ferramentas poderosas, ditas terem sido empunhadas pelo mesmo em guerras, para deter então sua mãe Kaguya e as 10 caudas. Ao deter os mesmos, ele dividiu seu poder e separou o chakra dos 10 caudas de dentro do seu corpo e usou a técnica da criação de todas as coisas para dividi-la em 9 corpos separados, existindo assim então os 9 bijus com cauda. Após muito tempo, depois as armas Rikudou, assim como as bijus,
se espalharam pelo mundo e muitos acabaram as conhecendo. Logo, um clã denominado Uzumaki conseguiu forjar réplicas de armas inspiradas nas armas do Rikudo Sannin, criando assim a lendária Espada Kusanagi, onde o clã conhecedor de técnicas Funjutsu usou um Funjutsu líquido para fundir a mesma, assim criar a poderosa e lendária Espada Totsuka, onde a espada foi usada para combater Madara e a Nove Caudas durante a sua invasão à Aldeia da Folha. Neste processo, foi usado um selamento especial onde Kurama foi selada em Mito Uzumaki e a espada, para ninguém possuir seu poder, foi dividida e secretamente escondida em ruínas da Aldeia da Folha. Um belo dia, uma criança conhecida como Itachi encontrou a parte Funjutsu da espada nas ruínas e o selo que a bloqueava. Seu Funjutsu mais tarde foi então assim desbloqueado, enquanto a outra parte da Kusanagi foi encontrada depois por um certo ser chamado Orochimaru. Ele descobriu os segredos da mesma e jurou encontrar sua outra parte, para formar então a lendária Espada Totsuka. Porém, nunca encontrou até hoje. Então eu posso concluir para vocês que o Itachi conseguiu a Espada Totsuka em sua exploração às ruínas da Vila da Aldeia da Folha, onde o clã Uzumaki, criador da espada, deixou nas ruínas um selo para desbloquear o Funjutsu líquido, para encantar então a Espada Kusanagi e torná-la a Espada Totsuka. Então o Itachi encontrou o selo Funjutsu líquido e desbloqueou o mesmo, e revestiu, ou fundiu, como você quiser chamar, a sua espada tradicional Susanoo com esse Funjutsu, tornando assim a arma lendária, a hétera Espada Totsuka. Tanto que é por isso que, se você for analisar bem, o Orochimaru só encontrou a Espada Kusanagi e procurou por tanto tempo a Espada Totsuka e não encontrou. Por quê? Porque a mesma estava em formato de Funjutsu, em selo, e já tinha sido achada pelo Itachi. Fala aí, essas informações ficaram um tanto que longas, mas você gostou do vídeo? Se sim, então se inscreve no canal para você continuar tendo mais informações de materiais e curiosidades sobre personagens da Anbu. E comenta aqui no que você acredita. Como será que o Itachi conseguiu a Espada Totsuka? Comenta aqui que eu quero ver todos os comentários depois, beleza? Fui!